Hoje eu vou contar um relato em que umas crianças fizeram a brincadeira do copo, que é basicamente pegar um copo, colocar em um tabuleiro que tem todas as letras e fazer uma pergunta para um espírito. Então vamos nessa. Uma vez, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai me pegou fazendo a brincadeira do copo com uns dos meus amigos da vizinhança. Ele ficou muito irritado, disse que eu ia ficar de castigo durante um mês, e no meio da segunda semana ele me tirou de castigo, mas fez eu jurar que nunca mais iria brincar daquilo de novo. Eu achei a reação dele bem exagerada, e mais de uma vez perguntei sobre isso, mas ele sempre desconversava. Até que quando eu já era mais velho, ele resolveu me contar. Ele morava numa vila quando era criança. A casa dele era a número 4. E na casa 6 morava a Dona Ana. Ela era já de certa idade, bem reservada. Ela ficava quase todo dia em casa pintando. Ela sofreu um AVC. E como não podia mais morar sozinha, foi viver com uma filha numa outra cidade. E a casa 6 ficou vazia. Ela foi posta à venda, mas ninguém comprou. A casa então ficou toda bagunçada. Mas um belo dia, um amigo do meu pai, que se chama Marcos, teve a ideia de entrar na casa 6. A família de Dona Ana deixou uma cópia da chave com o meu avô, para caso acontecesse algo. Como a gente gostava de histórias de fantasmas e sobrenatural, e estava perto do fim de outubro, Marcos sugeriu que fizessem a brincadeira do copo lá dentro. No dia combinado, meu pai, Marcos e mais 3 vizinhos, que se chamam Vanessa, e os irmãos Maria e Pedro, foram até a casa 6, e assim que escureceu, usou a chave que o meu pai pegou do meu avô, e entraram. Fizeram um pequeno tour pela casa, procurando o local mais apropriado para fazer a brincadeira. Escolheram o quarto no segundo andar. Havia uma cama cuja armação estava enferrujada, e o colchão estava todo velho. Uma grande janela na parte da frente dava para a vila, e uma janela menor na parede oposta dava para o pequeno quintal no andar de baixo. Num dos cantos havia uma cesta de vime. Para quem não conhece, é uma cesta que é toda traçada, feita, se eu não me engano, de madeira. E Marcos pegou e colocou o tabuleiro em cima da cesta, que nada mais era do que uma cartolina colada sobre um pedaço de papelão. E depois foi e colocou o copo. Ó forças do além, venham conversar conosco, Marcos disse, de forma meio debochada. Mas nada aconteceu. Acho que o coisa ruim está ocupado, meu pai disse. Então todos riram. E após algumas tentativas tiveram o mesmo resultado. Nada aconteceu. Então resolveram ir embora. Já na vila, meu pai notou que havia esquecido a chave. E ele voltou para pegar. Ela estava sobre a cama. Meu pai a apanhou e meteu no bolso. E antes de que pudesse sair do quarto, ele ouviu um barulho. Ele virou e viu o copo se arrastando lentamente pelo tabuleiro. Ele olhou em volta, meio que esperando ver o Marcos em algum canto na escuridão, puxando o copo com alguma linha, de alguma forma, sabe? Mas não havia nada. Ele andou ao tabuleiro e perguntou: "Tem alguém aí?" O copo se moveu sozinho, formando a palavra: "Sim, vocês me chamaram e eu vim." Meu pai disse que ele sequer precisava olhar para o tabuleiro, porque ia ouvindo em sua cabeça o que estava sendo escrito pelo copo, numa voz bem diferente e sem gênero. "E quem é você?" meu pai quis saber. O copo respondeu: "Você sabe, disse meu nome mais cedo." O sangue do meu pai gelou, e ele disse: "Era só uma brincadeira." "Brincadeira? Vamos brincar então." "Não quero", respondeu meu pai, mas foi ignorado. "Eu estou em um dos cômodos da casa." O copo escreveu. Nessa hora, o coração do meu pai pulou. "Você tem que tentar adivinhar em qual estou. Se acertar, vou embora. E a cada erro eu troco de cômodo. Se eu chegar até aqui, eu te pego." E foi isso que disse o tabuleiro. Meu pai pensou em sair em disparado rumo à porta da frente, mas acabou por desistir. A ideia de topar com coisa ruim, ainda mais escuro, era assustador. Vendo que não havia escapatória, ele resolveu jogar, ao menos enquanto tentava bolar um plano para escapar daquela situação. Juntando toda a coragem que tinha, ele fez a primeira pergunta:
Aonde você está? Tem janela? O copo foi até a letra N, A e depois o O. E respondeu não. Em algum lugar da casa, uma porta se abriu e fechou. E o processo se repetiu logo depois. E o capiroto trocará de cômodo. Meu pai fez uma oração bem baixinha e pediu ajuda. Talvez ele tenha sido atendido, porque pouco depois ele teve uma ideia e pensou: ele é o senhor das mentiras e trapaças. E meu pai entendeu que ele não tinha como vencer. Mesmo que acertasse, o coisa ruim diria que errou. Então resolveu testar essa teoria. Aonde você está? Tem um quadro na parede? Novamente o copo soletrou a palavra não. O barulho de porta agora foi próximo, bem próximo. No pequeno tour que eles haviam feito antes de começar a brincadeira com seus amigos, meu pai reparou que em todos os cômodos da casa havia quadros. E Dona Ana era uma pintora, por isso que tinha tanto quadro. Agora estava provado a trapaça, e que a próxima pergunta provavelmente seria a última. Então ele bolou um plano e perguntou o seguinte: você está em qual quarto? Você está no quarto ao lado? Em seguida, o copo começou a se mover para a letra N. E meu pai agiu, levantou, cruzou a sala como um raio e pulou pela janela e caiu no quintal. Ele teve a sorte porque estava usando tênis, ou teria machucado feio os pés, podia até ter quebrado. Meu pai contou que ele próprio, com a agilidade de um gato que ele nem imaginava que tinha, escalou um muro. Tão logo ele conseguiu atingir o topo do muro. Algo se chocou contra o muro com força suficiente para fazer com que ele estremecesse e derrubasse alguns pedaços de tinta e bastante poeira. O impacto fez meu pai perder o equilíbrio e ele se jogou para o outro lado, caindo no chão da rua de trás. De lá ele correu para casa e nunca mais sequer passou pela frente da casa de número 6. E vocês já fizeram esse jogo do copo? Vocês teriam vontade de fazer? Fale aí nos comentários se já passou por alguma experiência ou algo do tipo. Ou se conhece algum amigo, alguém que já fez algum tipo dessa brincadeira. Eu nunca fiz e nem tenho coragem. Deu vontade nenhuma, tá doido? Mexer com essas coisas, eu acho que pode ser até bem sério. Ou talvez não, né? Mas vai saber, eu não teria coragem. E aí galera, eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. Que toda semana tem vídeo novo, de relatos misteriosos e assombrados. E obrigado por assistir o vídeo até o final. E até a próxima.